Gravando. Deixa eu ver o que está aparecendo aqui. Vamos lá. Compartilhar. Aí. Vou minimizar aqui para nós começarmos. Então vamos lá. Meus queridos alunos, a nossa primeira aula, ela será sobre ecologia social e ecologia econômica. É um assunto sobre o qual nós começamos na aula passada. Nós somente iniciamos esse assunto na aula passada. Na aula de hoje, nós iremos dar prosseguimento a este tema: ecologia social e ecologia econômica. Tá? Ô, Márcio. Oi. Marcão tá querendo entrar. Pois é, eu já autorizei o Marcão penetrar. Ele falou que não tá conseguindo, não. Ah, é idade, né, filha? Já passou da idade? Já. Isso. Oi, Marcão. Conseguiu penetrar aí, Marcão? Sim, consegui. Ah, muito bem, Marcão. Eu sabia, eu confio no seu potencial de penetração. Seja bem-vindo, Marcão. Nada, eu que agradeço. Nada. Então vamos lá, gente. Hoje falaremos sobre ecologia social e ecologia econômica nessa primeira aula, tá bom? Bom, quando a gente fala de ecologia social, né, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a questão da sociedade. Por que uma sociedade agride tanto a natureza e por que outra sociedade faz questão de preservar a sua natureza? Isso tudo tem a ver com a nossa cultura. A cultura que nós desenvolvemos, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com os animais, tudo depende de uma questão cultural. Então, nós iremos relacionar bem com o meio no qual nós vivemos, com os animais que habitam este meio, com a natureza como um todo. Isso depende da nossa cultura, de como é que nós desenvolvemos a nossa cultura. Se nós fomos criados num país extremamente capitalista, que coloca o lucro acima de qualquer coisa, evidentemente que a natureza fica no segundo plano. Ela apenas vai ser utilizada para satisfazer as necessidades do capitalismo. Mas também se nós vivermos no mundo socialista, que ele é socialista só de fachada, mas que na prática é uma ditadura socialista, ele também não terá comprometimento com a sociedade, ele não vai ter compromisso quase nenhum, né, com o meio ambiente no qual nós estamos vivendo. Mas o capitalismo é o que mais explora a natureza. Você já deve ter ouvido falar que países desenvolvidos, como os Estados Unidos, países da Europa Ocidental, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, esses países que eu citei, eles vivem preocupados com a nossa Amazônia. O tempo todo falam que nós estamos acabando com a Amazônia, que nós estamos destruindo a Amazônia, que são não sei quantos campos do Maracanã por dia equivalentes que nós estamos destruindo. De fato, isso realmente está acontecendo. Só que esses mesmos países que estão falando isso são aqueles que, no passado, destruíram totalmente a natureza deles. Então, em nome do capitalismo, eles, que são os precursores do capitalismo, destruíram a natureza deles. Evidentemente que isso sirva de lição para nós. Porque quando nós destruímos a natureza, o lucro é para alguns, tá? E a maioria é que vai ser afetada. A maioria da população é que vai sofrer as consequências dessa destruição.
Então, por exemplo, as queimadas que estão acontecendo agora no Pantanal Mato-Grossense, matando aquele tanto de espécies animais e vegetais. Quem sofre as consequências disso? Nós. A sociedade que sofre as consequências disso. Lá na Amazônia, quando a floresta é incendiada, ela é desmatada e logo após incendiada. Quem leva maior sofrimento com isso tudo? A consequência de tudo? Nós. Nós que sofremos a consequência disso tudo. Quer dizer, um pequeno grupo faz isso, se enriquece, fica com lucro para si mesmo, e nós, que somos a maioria da população, que somos mais de 200 milhões de habitantes, é que vamos ter a nossa natureza destruída. E vocês que têm filhos, que terão provavelmente netos e bisnetos, são eles que sofrerão as consequências mais imediatas, né, com essa destruição da natureza. Bom, a gente sabe que também não podemos fechar os olhos e fingir que nós vivemos num país no país das maravilhas. Não. Não podemos pensar nisso, não. Nós realmente precisamos da natureza. Nós precisamos tirar minerais, precisamos tirar madeira. Isso é óbvio. Nós vivemos em sociedade e a sociedade é consumista. Ela consome madeira, ela consome para fazer papel, para fazer móveis e etc. Ela consome animais. Então, quer dizer, realmente nós temos que extrair da natureza o que ela oferece. Só que vocês não podem se esquecer daquela frase famosa, daquela cientista que ganhou o prêmio Nobel, que é uma cientista norueguesa, Gro Harlem Brundtland. Aquela mulher fantástica, a Brundtland, aquela primeira ministra da Noruega, vocês devem se lembrar ainda, e que ela disse que desenvolvimento sustentável é você usar o que a natureza oferece sem comprometer as gerações futuras. Não quer dizer que nós não possamos utilizar o que a natureza oferece. Podemos sim, desde que nós utilizemos de uma forma que no futuro não falte para ninguém. Quem estuda essas relações do homem, da sociedade com a natureza, é a ecologia social. Tá? Ela entende que uma agressão ao homem também é uma forma de agredir a natureza. Por quê? Porque o homem faz parte da natureza. O homem faz parte de um sistema e esse sistema deve existir em harmonia. O que nós precisamos é viver em harmonia com a natureza. O que nós precisamos é extrair da natureza aquilo de que nós necessitamos, sem que nós matamos a natureza, sem que nós não deixemos nada para as gerações futuras. É isso que não pode acontecer. E quem cuida disso chama-se ecologia social. Na aula passada, vocês se lembram que nós falamos sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu quero relembrar com vocês que aí se dá o nome de ODS. São 17 ODS, ou 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quem criou a expressão desenvolvimento sustentável foi a primeira-ministra norueguesa, que até o relatório leva o nome dela, né? Relatório Brundtland, que é o sobrenome dela. É Gro Harlem Brundtland, a primeira-ministra norueguesa. E tudo se baseia no desenvolvimento sustentável, que é você usar os recursos que a natureza lhe oferece sem comprometer as gerações futuras. Pois bem, então, os benefícios que a natureza oferece, eles devem ser universalizados.
Ou seja, estendidos para todos e não para um grupinho de pessoas só. A água potável, a água que nós consumimos, a água que serve para consumo, ela deve ser universalizada. Não é justo que a Aline, na casa dela, utilize uma água de excelente qualidade, toda clorificada, toda tratada, enquanto isso, alguém que mora lá na periferia de Nova Serrana, onde a água tratada não chegou, essa pessoa não tem esse benefício e ela tome água suja, contaminada. Isso não é justo. Não que a Aline esteja errada, não. O que acontece com a Aline é o que é o correto. O que não acontece com o habitante da periferia é que é o errado. Então, por isso, há necessidade de se universalizar os benefícios que a natureza oferece, mas através de ações sustentáveis. O que quer dizer isso? Ações para que no futuro não falte para ninguém. Por isso que é preciso combater a poluição, né? É uma coisa fundamental, combater a poluição. E combater também a escassez de recursos naturais, como, por exemplo, água. Você sabe que a quantidade de água que temos hoje no planeta é a mesma quantidade de milhões de anos atrás. A água não aumenta, ela nem diminui. Sabiam disso? A água não aumenta e nem diminui. Ela pode mudar de estado. Quando eu falo mudar de estado, não é mudar de Minas Gerais para São Paulo, não. Mudar de estado é sair do gasoso e passar para o líquido. Sair do líquido e virar gasoso, por exemplo. Ou ficar sólido em forma de gelo. Ela pode mudar de lugar e mudar de estado. Lugares que eram muito úmidos podem ficar secos. Lugares que hoje são secos podem ficar úmidos, porque a água muda de lugar. Mas, quando a gente fala, então, escassez da água, não é que a água vá acabar. Quando a gente fala escassez de água, é escassez de água potável, que é a água própria para o consumo. Tá? Além disso, os 17 ODS, ou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles também falam que o ser humano é o mais importante. Se você agride ao ser humano, você agride a natureza. Por isso, é preciso trabalhar com a dignidade ética da humanidade. Como que é isso? O que é trabalhar a dignidade ética da humanidade? É você eliminar aquilo que faz mal à humanidade. Por exemplo, mortalidade infantil. É cruel. O que é mortalidade infantil? É a quantidade de crianças que morrem antes de completar 1 aninho de idade. E elas morrem por vários motivos. Desde infecções até doenças congênitas, doenças adquiridas. Então, a ONU pede que nós façamos o quê? Que nós diminuamos, cada ano que passa, a mortalidade infantil. O Brasil tinha uma mortalidade infantil altíssima. Altíssima. Ela veio caindo com as medidas tomadas. Não porque o Brasil seja bonzinho, não é não. Porque o Brasil assinou acordos internacionais. Não sei se vocês se lembram, quando nós falamos da conferência de uma cidade importante chamada Joanesburgo, lá na África, chamada Conferência da Pobreza. Foi lá que o Brasil assinou para acabar com a mortalidade infantil, o analfabetismo. Os países que estavam lá assinaram. Foi a partir de lá que nós criamos o Bolsa Escola, com Fernando Henrique Cardoso, e depois Bolsa Família, nos governos Lula e daí por diante, como forma de erradicar ou diminuir a mortalidade infantil. Os 17 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, eles também sugerem diminuir
a desigualdade de oportunidades. Ou seja, no Brasil atualmente, com a pandemia, as oportunidades diminuíram. É muito desemprego. E quanto mais desemprego houver, é mais fome. É mais assistencialismo do governo. Então, o 17 ODS já tinha previsto, né, que o mundo ia caminhar para uma situação insustentável. Então ele falou, vamos diminuir a desigualdade de oportunidades. Vamos dar mais oportunidade para as pessoas. Outro, combate à fome, que eu acho que é o mais importante. A primeira coisa que precisa ser feito é matar a fome da pessoa. Depois que você matar a fome, dar-lhe emprego. Porque o emprego, ele traz o quê? Dignidade. Vocês viram a alegria da Aline ao comentar que trabalhei até agora, eu tenho 6 ou 7 alunos, se não me engano, que eu dou aula particular. A Aline se sente uma pessoa realizada. Por que a Aline se sente assim? Porque ela ganha o pão dela através do trabalho que ela faz, que é um trabalho digno, honesto, que ela ama. O carro ela ganhou do marido, mas esse é outro departamento, que não vamos entrar em detalhe aqui agora por causa do horário. O carro ela ganhou do marido, mas ela é uma professora que está se sustentando com o trabalho dela. Assim como quase todos vocês aí sustentam-se através do trabalho de vocês. Então a primeira coisa é combater a fome, é alimentar as pessoas. Estando alimentadas, vamos agora dar educação, né? Educação e emprego para essas pessoas. Se nós fizermos isso, nós vamos acabar com a extrema pobreza. Né? Talvez vocês nem acreditem que exista isso. Porque a gente vive num padrão de vida tão legal. Já saiu, tá vendo? Saiu? Tá. A gente tem um padrão de vida tão legal que a gente não acredita que possa haver pessoas passando fome. Só que elas existem. Com essa pandemia, elas foram até identificadas. Achavam que no Brasil tinha 30 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Com a pandemia, descobriram que eram mais de 80 milhões. Quer dizer, as outras estavam camufladas. E uma outra coisa que a 17 ODS sugerem é erradicar analfabetismo. Mas não é só analfabetismo de ler de forma mecânica. Principalmente o analfabetismo funcional. Que é aquela pessoa que lê, mas não interpreta aquilo que ela está lendo. Então, acabar com toda forma de analfabetismo. É uma das propostas da ODS. Tá bom? Se alguém tiver dúvida, quiser fazer algum comentário, é só levantar o dedinho. Tudo isso que nós falamos tem a ver com a consciência social. Por isso que é chamado de ecologia social. A gente não consegue pensar no nosso presente, nem no nosso futuro, se nós não tivermos conscientização sobre a nossa relação com a natureza e se nós também não fizermos ações concretas no presente. Não adianta ficar esperando o amanhã. Não adianta ficar esperando o futuro. O futuro é consequência, gente. O futuro é consequência daquilo que nós fazemos hoje. Uma pessoa falou para mim, isso de uma aluna, eu estou estudando porque eu estou investindo no meu futuro. Ela falou corretamente. Neste momento, ela está realizando o futuro. Ela está construindo o futuro. Não adianta ela querer esperar o futuro chegar. Não adianta. O futuro é inevitável e ele é consequência do que ela fizer agora. Então é preciso que as cidades que estão crescendo demais, as cidades crescem demais, que elas deixem de ser hostis com o meio ambiente. O que é ser hostil? Agressivas com o meio ambiente. A cada dia que passa, a gente observa o tanto de descarte, lixo jogado, né, em todos os lugares, seja na cidade, seja no campo, seja nas florestas. O homem vai descartando o lixo dele a céu aberto. E, por outro lado, para que as políticas tenham sustentabilidade, é preciso ter uma sociedade com uma nova consciência. Por isso que vocês estudam essa matéria.
Por isso que vocês estudam este componente curricular, né? Educação e sustentabilidade. Na visão da ecologia social, a abordagem mais crítica não pode cair sobre a indústria e sobre a tecnologia somente, não. Não adianta você ficar falando, porque as indústrias são poluentes, porque a tecnologia veio para consumir mais matérias-primas, isso acaba com o meio ambiente. Isso tudo é verdade. Mas o que acaba com o meio ambiente, na verdade, são as relações humanas. Né? É como o homem lida com a natureza. Porque se a relação humana fosse bacana, as indústrias já vinham com filtro, né? As tecnologias seriam avançadas com menos agressão à natureza. Então o homem, ele tem uma vontade predatória, sabe? Ele tem uma vontade primitiva, egoísta, né? De querer destruir para ele ter algum benefício. Isso que precisa ser mudado. Bom, uma outra vertente da ecologia, além da social, é a ecologia ambiental. Ela foi criada por um filósofo chamado Leonardo Boff. Não é o Boff da Vívia, não, tá? É outro. Agora, o Leonardo Boff. O da Vívia é Antônio Boff. É outra coisa. E é o meu também não, né? Não, o seu é Boff também. Bofão. O seu é Bofão. É, né? Agora é fim. A ecologia, ela se atenta para o fato de que as plantas, animais e todos os seres vivos que existem no planeta existem de maneira integrada. Sabe qual é o termo que a ecologia ambiental criou? Que a Terra é um organismo vivo, que é chamado de Gaia. Tá? Eu sei que muitos de vocês aí têm Gaia na cabeça. Isso é outra coisa. Tá? Gaia é uma coisa, Gaia é outra. O que é Gaia? A Terra é vista como um grande organismo vivo, segundo a ecologia ambiental. E tudo que está dentro desse organismo se relaciona. Se você mexer com um desses órgãos, você mata o organismo inteiro. Essa é a visão da ecologia ambiental. É a mesma coisa de um corpo humano. Se deu um câncer no fígado e não teve tratamento adequado, por causa desse fígado, o organismo inteiro vai ser destruído. Então, esse organismo inteiro chama-se Gaia. Gaia. Tá? E esse Gaia, esse organismo inteiro, ele vai ser, ele tem relações de cada parte com a outra. A ecologia ambiental, ela procura discutir questões que afetam a relação, a integração dos seres vivos com a Terra. E isso vai ser ocasionado pelo desmatamento, pela grande emissão de dióxido de carbono, pelo aquecimento global, pelas ações predatórias que o homem faz. Então, a ecologia ambiental, ela discute tudo isso. O que o desmatamento vai causar para o ser humano, para a natureza? A grande quantidade de carros jogando dióxido de carbono, esse aquecimento global, o que isso pode causar de impacto? Então, o principal desafio da ecologia ambiental é promover ideias, é promover ações, é promover comportamentos para superar os problemas ambientais. Então, este é o papel da ecologia ambiental, apresentar soluções para ver se consegue diminuir os impactos, que a agressão ao meio ambiente está causando. A outra vertente, a terceira vertente, é a ecologia econômica. Tá? Eu demorei um pouco nas ecologias, porque elas são importantes para vocês como educadores. Tá? Falamos primeiro da ecologia social. É aquela que vê o homem dentro da sociedade e que, se esse homem for vítima, a natureza sofre também, porque o homem faz parte da natureza. A nossa sociedade faz parte da natureza. E a natureza está na nossa sociedade. Ecologia social. Vimos a ecologia ambiental, que é a mais comum, é a mais estudada. É aquela que fala do meio ambiente em si. Fala dele por ele mesmo. O meio ambiente em si. Como é que o homem se relaciona com os problemas ambientais?
o desmatamento, outra coisa, as queimadas. Como que o homem se relaciona com isso? Aquele tanto de carro nas ruas, soltando monóxido e dióxido de carbono. Então, quer dizer, seria ecologia ambiental, aquela que vai promover ações, aquela que desenvolve ideias e comportamentos para tentar resolver esses problemas. No próximo horário, nós iremos ver a ecologia econômica. Ela é muito importante para nós, principalmente neste século XXI, onde o capital, onde a economia, os dois, o capital e a economia, têm uma força muito grande na sociedade na qual nós vivemos. Certinho? Então agora eu vou dar um tempo, que são 19 horas e 38 minutos.